Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da segunda-feira, dia 19 de dezembro de 2022. Estamos no quarto trimestre, estudando sobre o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Lição número 13, o Senhor está ali. A passagem bíblica da nossa meditação de hoje está em Gênesis capítulo 49, versículos 1 e 2. E o título dado para essa passagem foi Jacó abençoa e anuncia o destino dos seus filhos. Está escrito assim na palavra de Deus. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, nós estamos, pela graça de Deus, finalizando mais um trimestre e estamos nessa finalização, na última lição, nas últimas leituras diárias deste trimestre. Graças a Deus por isso. E nós vimos aí ao longo desse trimestre alguns temas escatológicos, como aparece, como estão aí, né, esses temas no livro de Ezequiel. E para finalizar essa lição número 13, para finalizar o trimestre com essa lição número 13, foi então indicado que nós víssemos um texto também profético, também escatológico, como aparece no livro de Ezequiel. E essa passagem de Gênesis 49 é justamente uma mensagem escatológica, profética. Vejamos então que o texto diz que depois chamou Jacó a seus filhos, né? Então, nós estamos numa continuação aqui da mensagem de Jacó, das bênçãos que Jacó profere, né? E então, nessa oportunidade, ele vai proferir uma série de mensagens que são mensagens da parte de Deus, são mensagens de cunho profético, escatológico, né, sobre os filhos dele que vão justamente formar as 12 tribos de Israel, já que Jacó é Israel, ou seja, esses 12 filhos são os filhos que vão formar exatamente a nação de Israel, né? Então é uma continuação de mensagens proféticas e mensagens abençoadoras que Jacó proferiu ali no final da sua vida. Ele já estava ali próximo de 150 anos de idade, e então ali já próximo da morte, ele reúne seus filhos e profere essas bênçãos. Veja que o texto sagrado diz o seguinte: Jacó ordena, né, para os filhos se ajuntarem, porque ele, Jacó, iria anunciar aos filhos o que haveria de acontecer nos derradeiros dias. Muito interessante, né? Veja que a nação de Israel nem sequer estava formada. A nação de Israel, que não era nem nação, estava ainda no Egito. Estava ainda ali com José em vida, não tinha sido liberto ainda da escravidão, nem tinha sido escravizado ainda no Egito, para depois Deus usar Moisés para libertar o povo, atravessar o Mar Vermelho, chegar ao deserto e ficar ali grande período, enfim, era um embrião. E Deus já dá mensagens proféticas
por meio de Jacó, que era justamente o filho de Isaac, que era filho de Abraão. Ou seja, era uma continuação e também era ali acontecia um cumprimento do que Deus tinha prometido ainda a Abrão, que faria dele uma grande nação. Então Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou esses filhos para quem ele vai trazer essa mensagem. Veja que ele diz então que são mensagens para os últimos dias, para um povo que ainda nem tinha se formado, nem tinha se formado. Com isso nós vemos, irmãos, como Deus está no controle de todas as coisas, como Deus detém todo o poder, sabe de todas as coisas. E por isso nós podemos confiar, porque, veja, reparem os irmãos, né? Não existia nação, não existia nem povo, porque o povo não tinha se multiplicado ainda no Egito. E Deus já está dando uma mensagem para os últimos dias, né? Quando diz assim, que Jacó fala assim, ó, vou anunciar para vocês o que há de acontecer nos derradeiros dias, quer dizer, nos últimos dias, né? E fala para os filhos ouvirem. Então eu vou trazer, eu vou mencionar aqui nessas mensagens, nesse destino que Jacó vai anunciar para os filhos, vou mencionar apenas uma das, uma das mensagens que Jacó traz, que é sobre Judá. Os irmãos reparem que nesse mesmo capítulo 49, a partir do versículo 8, nós temos o que Jacó anunciou para Judá. E veja como nós temos aí, os irmãos reparem como nós temos aí, precisamente, uma fala que mostra também Jesus. Versículo 8 diz assim: Judá, diz Jacó, né? Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão, se curvarão diante de ti. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão e como um leão velho. Quem o despertará? Né? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará seu jumentinho à vide, olha que benção, a videira, e o filho da sua jumenta à cepa, quer dizer, amarrará a cepa mais excelente. Ele lavará o seu vestido novinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Então veja, aqui o texto menciona a questão do cetro, que não vai se arredar de Judá. Cetro tem a ver com realeza, tem a ver com rei. O texto também menciona ali no versículo 9, Judá é um leãozinho, um leão novo. Né? Depois diz assim, ó, encurva-se e deita-se como um leão. Né? E leão remete à pessoa de Jesus, certo? Que é o leão da tribo de Judá. Ou seja, a mensagem profética, a mensagem escatológica que Jacó traz sobre seus filhos, são mensagens que Deus deu, mensagens do próprio Deus, e que mostram, de alguma maneira, em alguns pontos, apontam para Jesus, como é a Bíblia. A Bíblia aponta para Jesus porque Jesus é o tema central das Escrituras. Graças a Deus por isso. O Senhor está ali. Jesus está ali. Jesus está para nos arrebatar. Então nos mantenhamos firmes e seguros, porque a palavra de Deus se cumpre. Amém.